Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio dessa semana vai falar sobre um artigo artigo científico que foi publicado pelo MIT, está sendo muito divulgado no mundo inteiro. Esse artigo é do ano passado. Eu já havia feito alguma breve referência a ele e o jornal É o País achou o artigo e também fez uma reportagem muito interessante. Um dos procuradores da Lava Jato publicitou esse artigo também. Mas o artigo é do ano passado. Muito bem. Conselheiro Acácio passado, bem como ao longo de inúmeros programas de rádio, eu venho falando para vocês que a corrupção no Brasil ela não é um fim, né? Ela é um meio de levar a um colapso do Estado. Então, há distintos mecanismos de corrupção. Existe uma corrupção sistêmica e existe uma corrupção endêmica, né? Quando nós estudamos a história do Brasil, evidentemente que esse esquema de corrupção que nós encontramos hoje, ele não existia. Agora, existe claramente um outro tipo de esquema de corrupção, atrelado a uma estrutura financeira, né, e a uma elite financeira, cujo único, digamos, ou o maior expoente que está colocando isso com uma grande, o maior historiador ou sociólogo que está colocando isso com uma grande assertividade e contundência é o Gessé de Souza. Eu já falei sobre ele, né? A falsa tese do patrimonialismo brasileiro, que foi divulgada pela esquerda, pelo Raimundo Faoro, pelo Sérgio Buarque de Holanda, essa gente inventou uma mentira grotesca que os problemas do Brasil são problemas de patrimonialismo e que esse patrimonialismo está ligado a uma elite corrupta e que essa elite corrupta veio de Portugal. Bom, isso é uma história, isso é uma narrativa que carece de fundamento. Tá? Então, o Gessé de Souza é o grande autor atualmente que está desmontando esse aparato. Quem montou esta mentira no Brasil? Tem dois nomes principais: Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda. Tá certo? Bom, uma outra questão é o seguinte: a corrupção brasileira, ou o modo de uma determinada elite atuar dentro do Brasil, ele tem um padrão. Eu falei isso no Conselheiro Acácio anterior. Pois muito bem. O que esse artigo é relevante? Por várias formas. O jornal É o País, eu vou deixar aqui o link para vocês do jornal É o País, vou deixar o link que eu baixei, o link que eu tenho do ano passado, do artigo original, está escrito em inglês. O jornal É o País está traduzido, para quem não lê em inglês, eu vou deixar os dois links, tá certo? Bom, o que esse artigo mostra? O esquema matemático por trás do verdadeiro mecanismo de corrupção no Brasil. Então, uma rede de pesquisadores do Instituto de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, eles mapearam as redes de relacionamento entre os escândalos de desvio de dinheiro público que assolaram o Brasil após a redemocratização. O estudo deles cobre um período que vai de 1986 a 2014. Né? Eu já fiz vários vídeos de conselheiros Acácios e programas de rádio, inclusivamente, falando do esquema que foi instaurado pelo senhor Tom Jobim, Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo, ministro da Justiça, etc. Tal, um mecanismo dentro da Constituição brasileira, quando ela foi criada a Constituição, para levar a Constituição para implodir o Estado por dentro. Pois muito bem, isto que foi feito naquela altura, nós estamos no início da redemocratização, tem uma relação com esse documento de hoje que está sendo lançado. Eu, inclusivamente, já fiz programa de rádio mostrando o link e a obra de Adriano Benagnon, que denunciou este crime que foi colocado como cláusula da Constituição brasileira para levar o Brasil a um colapso. Portanto, o que está acontecendo hoje, né, e as propostas imorais do senhor Paulo Guedes, né, que não tem a menor diferença das propostas do PT, do PSDB, muito pelo contrário, é uma proposta que está no bojo e vem na esteira de todo esse processo do sistema financeiro internacional para quebrar o Brasil, para tomar conta dele. Né? Ora,
Então, o que o artigo coloca? O artigo coloca várias coisas, além dos esquemas que ele mostra, matemáticos, né? Vocês devem se lembrar dos anões do orçamento, do dossiê Caimã, da pasta rosa, da máfia dos fiscais, da compra de votos para reeleição, do mensalão, do petrolão, de todas essas coisas. A CPI do Banestado, etc. Tal, né? Bom, o que acontece? Existe uma sucessão de eventos, de crimes, de personagens que foram crescendo dentro do Brasil. A realidade brasileira de combate à corrupção é de tal forma ineficiente e a estrutura que foi montada é de tal forma mastodôntica que não é possível que essa estrutura tenha surgido do dia para a noite e só em razão do PT. É óbvio que não. A trama do Brasil real, nesta trama, não existe um personagem ou um partido principal que lidera um grande esquema de desvio de dinheiro público. Tá? Isso é o que mostra, em primeiro lugar, o artigo. Existe o que existe? Existe uma rede muito bem engendrada de relacionamentos, onde esses pesquisadores mapearam 404 nomes entre políticos, empresários, funcionários públicos, doleiros, laranjas, etc, etc. Esses indivíduos envolvidos em 65 escândalos de corrupção entre 1987 e 2014. Tá? Muito bem. Um dos autores explica que essas redes criminosas operam de forma similar, preste atenção em explicação, ao tráfico de drogas, às redes terroristas e às sociedades secretas. Aliás, eles são categóricos em dizer que a estrutura de funcionamento deles é de uma sociedade secreta. Né? Muito bem. O que vai acontecer? A investigação que esses pesquisadores fizeram foi feita com base em escândalos de corrupção que foram divulgados na imprensa a partir de 1987. Antes disso, você pode pensar, nós não temos documentação sobre corrupção. O período militar foi uma maravilha. Claro que não. O período militar botou uma pata que proibia qualquer tipo de investigação. Até hoje, os arquivos do regime militar, do governo militar, não foram abertos. Então, os dados que se tem não são os dados verdadeiros. Os militares não abrem os arquivos. A pergunta é por quê? Né? Então, não é que não existia corrupção antes. Não há permissão que se investigue os documentos. São coisas bem distintas. Tá? Ora, então, e naquela altura, além de naquela altura não haver permissão dos militares, e não há até hoje, não havia imprensa livre para expor os casos. Esse é o fato. Né? Então, essa pesquisa que foi feita foi publicado no Journal of Complex Networks. O título em português chama-se A Estrutura Dinâmica das Redes de Corrupção Política. O artigo é tão bombástico que ele chamou a atenção do MIT Technology Review, que colocou o artigo na lista das publicações mais provocantes do período no mundo. Muito bem. De acordo com o artigo, os grupos que conduzem essa corrupção, eles funcionam de uma forma similar, repito, à descrita pela chamada teoria das sociedades secretas. Como é que funciona isso? São poucos membros, eles funcionam em células, são poucos membros, cerca de 8 integrantes por cada célula. Esses integrantes atuam constantemente para atrair outros talentos para expandir o seu network. Portanto, cada célula é um tipo de mercado, é um tipo de ramo de trabalho diferente. Um lida com biodiversidade, o outro lida com LGBT, o outro lida com mineração, o outro lida com política ambiental. São networks. Cada célula é um network. Então, o objetivo é maximizar o potencial de ocultamento dos seus crimes. Esses grupos operam em redes modulares. Algumas redes são bem definidas, essas redes compartilham conexões entre si e o modelo é matemático.
É isso que eu quero que vocês vejam. O modelo da corrupção brasileira é matemática. Agora, eles vão além. Eles sabem exatamente os nomes dos indivíduos, só que eles não publicaram. Evidentemente que todo mundo vai levar processo. Agora, só o que já ficou exposto ali é um verdadeiro escândalo. E curioso, nenhum jornal brasileiro noticiou isso, né? Então, fazer parte desse grupo seleto não é uma tarefa fácil. A pesquisa identificou uma evolução lenta no número de participantes. Portanto, o que eles perceberam? Que a cada ano um membro novo entrava nessas células, com exceção dos períodos eleitorais, né? Então, a pesquisa aponta que a cada 4 anos essas redes de corrupção se transformam e elas têm um aumento significativo do número de envolvidos. Evidentemente que eles não vão traçar nenhuma correlação direta entre eleição e corrupção. O que eles percebem é que há alguma razão para essa coincidência. Não é? Então, entre 86 e 91, cada membro da rede tinha cerca de 3 conexões. Cada célula tem 8 pessoas, cada membro da rede tinha cerca de 3 conexões. Portanto, ele estava ligado com 3 células. A primeira transição vai acontecer entre 91 e 92, com o escândalo do Collor, que leva ao impeachment. Não é? Nesse período, o número de conexões entre os participantes eram de 6 pessoas, cada um deles. A segunda grande transição vai acontecer no governo do Lula, entre 2004 e 2005, quando 5 novos escândalos vêm à tona: corrupção dos Correios, os dólares na cueca, o mensalão, a República de Ribeirão, o Valérioduto, etc. Tal. A partir desse período, o número de relações entre os participantes fica estável. Tem cerca de 18 pessoas. Imagina, olha o tamanho da rede. Coloca isso em termos de conexão. É um crescimento exponencial. Não é? O impacto da Lava Jato não foi, ao contrário do que todo mundo pensa, grande, no sentido de desmontar esse esquema. Tá? Porque a Lava Jato denunciou apenas 21 pessoas que estão expostas no esquema. Veja, o fato do indivíduo estar exposto e ser colocado dentro do esquema não significa que você, ao prender o sujeito, você desmonta a rede. E o que é mais trágico nessa questão é o seguinte: a Lava Jato expôs grandes tubarões. Então, se esses grandes tubarões, o fato de eles terem sido presos ou condenados, não altera, não faz cosquinha no esquema, percebe o problema? A pergunta é: quem está por trás da rede? O fato já está comprovado. É uma rede. Essas conexões não são aleatórias. Eles não conseguem apontar uma hierarquia. Né? Mas o que eles apontam? Eles apontam a existência de 7 hubs. Esses hubs são responsáveis por fazer pontes com os demais 397 participantes das redes. Então, esses 7 hubs representam 7 pessoas. Veja, só 7 pessoas. Uma grande influência nessa rede de corrupção, mas que não necessariamente detém o controle das atividades criminosas. Então, esses personagens funcionam como um elo comum entre diferentes grupos denunciados pelo esquema de corrupção, e eles falam que o hub mais influente tem 86 pessoas na sua rede de relacionamento. Então, o que ficou deslindado? Ficou deslindado um ecossistema de corrupção. Evidentemente que o que está, esses escândalos de corrupção não são feitos dentro do Brasil, claro, para enriquecer as pessoas. Vocês vejam que a Lava Jato, quando pegou determinados indivíduos, o cara tinha roubado há 10 anos atrás 200 milhões de dólares, os 200 milhões de dólares continuavam parados lá. Gastava uma coisinha ou outra, um reembolsado ou outro. Você fala assim, mas o dinheiro está parado por quê? Não é? Além disso, o STF soltou todo mundo. Então, o que é preciso entender é o seguinte: a corrupção no Brasil não é para enriquecer um partido político. Ela é um método.
ela é um meio de destruir o Estado por dentro. Veja que já veio uma ordem. Priscila Garcia desenvolveu muito esse tema, da chamada banca, do sistema financeiro internacional, que é para esgotar a corrupção dentro do Brasil. Por quê? Essa é a pergunta. Bem, o interesse dos pesquisadores, evidentemente, eles não têm nenhum interesse em mostrar, em dar um veredito final. Eles apresentam dados, colocaram a metodologia à disposição de quem se interessar, porque é muito importante entender qual foi a metodologia que eles utilizaram. Não é? Eles têm a intenção dos pesquisadores eles precisam de acessos a dados mais complexos, então eles precisam de parceria com a justiça, com pesquisadores, com altas redes de investigação, com a política, com bancos, etc. Agora, se mesmo com esses dados mínimos os indivíduos conseguiram estabelecer essas conexões, né, e mostrar uma rede de crimes que age dentro do Brasil, portanto é uma rede, no estilo mais hollywoodiano que se possa pensar. Isso equivale a dizer que o chamado combate à corrupção no Brasil é uma falácia, não é? Porque quem montou a rede, evidentemente, não está dentro dela. O dono, os donos da rede. O fato é que, como eu venho falando para vocês, o esquema político brasileiro ele tem um padrão matemático, histórico. Ao menos o esquema de golpes. Como eu não sou matemático, eu sou filósofo e trabalho com filosofia da história. Dentro da filosofia da história, esse padrão ele aparece. Esses matemáticos provaram, portanto, a corrupção brasileira matematicamente e com auxílio de computação gráfica conseguiram dar tridimensionalidade ao processo. O mais curioso, eles terem colocado que o funcionamento é exatamente um funcionamento de máfia, das máfias mais avançadas do mundo, né, e de sociedade secreta. Leiam o artigo. Até o próximo. Conselheiro Acácio.